A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por mais esse dia, por mais esse momento que nos preparou o Senhor de meditar na Tua Palavra, que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós hoje neste lugar, neste momento, e na hora que você colocar aí para escutar essa palavra também, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo a Deus para nos conduzir em todas as coisas? Glórias a Deus. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, esteja aqui, deixa com teu fogo, Senhor, com teu fogo, que a tua palavra, Senhor, possa poderosamente atingir ao alvo para aquilo que ela veio, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor, que nós possamos receber de tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, usa o vaso, Senhor, usa cada um aqui, Pai, para poder, Pai amado, receber desta palavra. Em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos, que sabemos que o Senhor está na condução, na direção de tudo isto, Pai, que é para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, parece forte, né? E até cala a boca, cala a boca. Às vezes isso é tratado até como uma ofensa, mas ela pode ser usada realmente como uma advertência ou até mesmo uma orientação muito forte para a tua vida, para a minha vida, porque nem sempre o falar vale mais, né? A gente pensa que o muito falar, muito se defender, mas o Senhor mostra ao longo de toda a Bíblia aqui que vale mais o silêncio do que o muito falar. E eu vou trazer essa passagem para vocês aqui hoje também, que o Senhor trouxe em meditação ao meu coração, e eu quero conversar com os irmãos hoje aqui também, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nós temos no direito também o próprio direito do silêncio, de ficar calado. É um benefício dado e tratado até em Constituição, que o réu ali ele tem o direito de ficar calado. Para quê? Para que não faça prova contra ele mesmo. E será que a gente só usa isso no direito? Só tem isso daqui para a Bíblia? É a nossa vida inteira. E por que isso? O Senhor diz ali em Provérbios 17, 28, que até o insensato ele passa por sábio se ele ficar quieto e contiver a sua língua. Parecerá que ele tem discernimento. Então não é no muito falar, não é no muito se explicar, não é no muito fazer. E na verdade, muitas vezes o inimigo, o nosso adversário, o diabo, ele vai nos enlaçar e vai até nos tragar pelas nossas próprias palavras e por aquilo que sai da tua boca. Porque a palavra, sempre foi falado assim, né? Eu lembro que logo quando eu comecei a estudar, não no direito, mas no colegial, ginásio, né? No primário, não sei como trata assim, né? Que a gente diz, no ensino aí primário das coisas, disseram que a palavra, uma vez dita, ela não volta mais. Ela não volta mais. Você não tem como não dizer, vou dizer, não tem como. Não tem como fazer isso. E às vezes a gente tenta, depois fala alguma coisa, tenta falar mais para tentar se defender e o negócio só piora. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas realmente não tem. Uma vez que você proferiu a palavra, ela não tem mais como voltar. E as palavras também, você responde por ela em muitas coisas, né? O testemunho, você pode praticar a sua defesa pessoal, o testemunho de outros e várias outras coisas que a sua palavra, ela pode ali ter um poder muito grande, tanto uma autoridade sobre filhos, sobre uma empresa, aquilo que você usa para falar do próprio Senhor, para falar dos teus irmãos, para falar de algum negócio. Então assim, as palavras, elas não voltam mais. Uma vez proferidas, elas não voltam mais. Por isso que o Senhor diz, pensa antes, né? E na vida também assim, são sábios conselhos de você primeiro meditar, para que depois você possa proferir alguma coisa também. E às vezes é muito bom a gente profetizar. É verdade? Quando a gente fala aquilo em que veio do Senhor, então é uma palavra que ela é viva, com toda a força, mas aquilo que você fala também contra a sua vida, contra a tua casa, por mais que são palavras maldosas ou até palavras ali que você possa lançar
são palavras de maldição ou são palavras ali de medo, essas palavras elas também têm efeitos. Elas também têm um efeito muito forte. Mas o que Deus me levou a falar uma parte aqui, mas o que eu quero falar mesmo, que o Senhor trouxe ao meu coração, eu vou começar a explanar depois que a gente lê ali no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 11, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, para que nós possamos meditar no que realmente o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Está ali em Jó 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Eliafaz, o temanita, Bilbalde, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então, assim, os amigos, eles sabiam de tudo aquilo que se sucederam a Jó, que ele tinha perdido os filhos, ele tinha perdido os bens e muitas coisas que tinham já sucedido com Jó, e aqui ele já estava inclusive cheio de chagas, porque já tinham sido tocados no corpo dele também. E aí eles foram ali diz a Bíblia aqui, para condoer-se dele, né, e para consolá-lo. Essa era, segundo a Bíblia aqui, o objetivo dos 3 amigos de Jó. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Os amigos, assim que chegaram, viram Jó, começaram a chorar. Rasgando cada um seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Agora vamos aqui para o capítulo 3. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu natalício. E assim começou. O que Deus trouxe aqui nessa palavra? Que eles estavam ali em silêncio. De repente, Jó começou a falar. Eu não sei se com os irmãos ou só foi comigo que acontece alguma coisa assim, que às vezes a gente está calado. E Deus mandou você ficar calado. E de repente, você da prova que você está passando ou da dor que você está sentindo, e você vendo algumas pessoas se aproximar de você para que você seja consolado e condoer-se de você, e ficar ali em silêncio. Mas de repente você começa a falar, você começa a contar, você começa a dizer, porque aquilo para trazer para sua alma ali um alívio, um consolo. Mas o Senhor veio trazer essa palavra para dizer aqui que às vezes nós vamos pensar que o consolo que nós vamos encontrar em outras pessoas, e muitas vezes nós começamos a abrir a boca, e aquilo, ao invés de trazer para nós um consolo, ele traz para nós mais preocupações, traz para nós maldições, traz para nós aberturas para que venham mais ataques do inimigo contra as nossas vidas, porque assim foi feito aqui com Jó. A partir do momento que ele abriu a boca e ele começou a externalizar aquilo que ele estava sentindo, ele não amaldiçoou ao Senhor, mas aqui ele estava dizendo da condição dele, como ele estava se sentindo ali tão mal. E ele começou a falar com os amigos pensando que eles iam entender. Mas na mesma hora que ele abriu a sua boca e começou a falar, ou talvez até se defender de alguma coisa, ou passar ali para os amigos como eles estavam se sentindo, os amigos, sobre uma pretensão de que estavam consolando, começaram a repreendê-lo, a acusá-lo, a fazerem diversas acusações contra Jó, que cada vez mais o entristeciam, cada vez mais parecia que ele tinha que responder, parecia que ele tinha que falar. Mas ali eles também estavam sendo usados como um teste, porque muitas vezes você já está numa situação muito difícil, você está ali, de repente você confia em alguém e você começa a falar. Você começa a trazer aquilo que você está sentindo na tua alma.
Só que isso pode também ser usado contra você. E isso é muito difícil. E muitas pessoas às vezes caem e não conseguem passar naquela prova. Porque foram se consolar, foram abrir a boca com pessoas erradas. Foram tomar conselhos com pessoas erradas. Foram se condoer, aceitaram, abriram a porta para que entrasse e viessem se condoer contigo pessoas erradas também. Então, no momento de fragilidade ali que estava Jó, pensando que os seus amigos, porque aqui diz que quem que é o amigo? Aqueles que são íntimos. Aqueles que podem escutar coisas a mais daquilo que está na sua alma, no teu coração, daquilo que estava sofrendo. E Jó pensou assim. E ele começou a falar, sendo sincero de tudo aquilo que ele estava passando, de tudo aquilo que ele estava sofrendo. Só que a situação dele acabou piorando, porque ele teve que passar boa parte ali daquela prova. Além de sofrer tudo que ele estava sofrendo, ele teve que escutar os apontamentos dos amigos. Porque aqui eles estavam quietos, eles estavam calados, ficaram 7 dias no silêncio, na perfeição aqui de Deus. Eles ficaram 7 dias em silêncio, ali choravam. Só que um momento Jó começa a abrir a sua boca e começa a se lamentar. A partir do momento que ele abriu a boca e começou a se lamentar, os amigos começaram a apontar. Os amigos ali se revelaram. Se revelaram e foram usados também como acusadores. Já não bastou a mulher, então eles já estavam vindo ali de uma prova, eles não entendiam, não sabiam mais o que eu quero dizer aqui. Jó, ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Mas se você estiver num momento fragilizado e você não está firme na rocha que é o Senhor, você facilmente é arrancado. Ou você vai entrar ali, a primeira coisa que diz aqui, Eliafaz, ele diz aqui para Jó, ele já começa a repreender no Jó, já entra aqui no capítulo 4, ele diz assim para ele: quem todavia poderá conter as palavras, aquilo que nós estávamos falando, eis que tens ensinados a muito e fortalecido mãos fracas, as tuas mãos têm sustentado aos que tropeçam, e os seus joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas, sendo atingido te perturbas. Parecia ali que ele estava consolando, né? Olha, tá junto com o elogio, mas ali ele está dizendo: você fazia muitas coisas boas, você fortalecia, mas agora chegou a tua vez, né? Você pensou que era fácil. Você pensou, agora você se perturba. Então ele deu uma entrada para que os amigos começassem a falar, quando ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, a colocar aquelas angústias, tudo aquilo que ele estava sentindo. Só que os amigos, eles não vieram falar da parte do Senhor, sobre um consolo, sobre a palavra de Deus, mas eles se basearam naquilo que estava vindo, que eles estavam olhando, daquilo que estava sobre a vida de Jó, tentando o acusar de que realmente agora que chegou a vez dele, ele estava sendo fraco. Às vezes podem te acusar, que às vezes você está passando por uma prova e você vai pedir um consolo, uma ajuda em algumas coisas, e as pessoas podem te interpretar mal. Mas também não trabalha, mas também não estudou, mas também, olha só como ele está se portando diante daquilo, estava fácil. Olha quando tinha tudo. Olha quando a casa dele estava boa, quando estava tudo bem. Mas agora, olha como ele está. Repreende, irmão. Só que isso saiu da nossa boca. Primeira coisa, saiu da nossa boca, porque fomos buscar consolo em lugares errados. Fomos deitar e prantear nos ombros de quem nós não devíamos. E ao invés de receber consolo, mais angustiados, mais atribulados ainda nós somos. Porque não vem um consolo da parte do Senhor.
E eles ainda aqui falavam para ele, então vai buscar Deus, você deve ter pecado, você fez alguma coisa. Mas eles não sabiam qual era o plano de Deus. Não sabiam como era o plano de Deus, mas qual foi o erro aqui maior? Na verdade, o nosso verdadeiro amigo é o Senhor. Não que nós não tenhamos amigos, porque o Senhor, Ele tem amigos. Ele traz os seus profetas, os pastores, os conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas só que nós temos que tomar cuidado, porque tem na Bíblia também que diz para nós que há o tempo de calar e há o tempo de falar. E provavelmente muitos nós seremos atacados porque o adversário, ele vai tentar trocar esses tempos nas nossas vidas. Quando nós devemos ficar quietos, parece que nós temos que falar. E quando nós devemos falar, parece que temos que ficar quietos. Mas a nossa boca, ela tem que ser conduzida pelo Senhor, os nossos pensamentos e tudo aquilo que cerca a nossa volta. Não é fácil, imagino que chegou lá Jó, na situação que ele estava, os 3 amigos chegaram ali e choravam junto com ele primeiro. E ele se sentiu à vontade em começar a falar. Mas no primeiro momento que ele começou a falar, ali foi usado contra ele tudo aquilo que ele falou. Vieram diversos outros capítulos aqui, praticamente inteiros aqui do livro de Jó, que foram só Jó se defendendo e os amigos colocando. Jó se defendendo, um bate daqui, outro revida de lá. Ele tentava colocar assim. Mas chegou uma hora que quando o Senhor vem aqui, e o Satanás, ele estava ali só esperando, aguardando. Porque de todas as provas Deus falou, toca na carne, toca em todos os bens, toca nos filhos. Mas assim, o que passou ao longo aqui do livro de Jó todo, para ver se ficava ali naquela persistência de Jó realmente falar contra Deus, amaldiçoar a Deus, foram nessas conversas. Então Deus traz aqui, cuidado com as conversas, cuidado com aquilo que você está falando, cuidado com quem você está falando, cuidado com a tua língua. Se Deus mandar você calar, cala, mas deixa eu falar um pouquinho aqui, mas eu preciso tanto compartilhar, hoje é um compartilhamento, né? É um compartilhamento, eu preciso falar, eu preciso mostrar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Mas precisa saber, meu Deus, o que está ali passando. Deus, ele vê tudo, é onisciente, onipresente e onipotente. Então é este que já está vendo, mas ele quer ouvir dos teus lábios. Ele quer escutar a tua voz. E às vezes o Senhor está lá, aguardando você falar, aguardando você entrar na intimidade com Deus. E às vezes você está dando intimidade, ou você está começando a falar de coisas que você não deveria. Acho que é lá em Tiago que diz ali que a língua nossa é um pedaço mortal. A nossa língua é afiada. Tome cuidado. Tanto que nós olhamos aqui na Bíblia também que uma das coisas que é o pior aqui que nós podemos fazer é uma blasfêmia. O que é a blasfêmia? É falar mal do Espírito Santo. Mas quando você fala mal dos servos de Deus, quando você fala mal do Filho de Deus, quando você fala mal da criação do Senhor, quando você começa a abrir a tua boca e falar contrário daquilo que diz a Bíblia, você está pecando, e feio. E não só isso, você pode ser usado contra você. E vai ser usado contra você. Porque lá no céu nós também temos um tribunal. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que vai sair da nossa boca. Tanto no nosso lar, na nossa casa, contra os nossos filhos, contra o cônjuge, contra os familiares, mãe, pai, amigos.
assim, o Senhor leva tão as coisas preciosas que vão para o secreto. Aqui diz que o Senhor Jesus, quando ele se sentia muito angustiado e triste, e quando o Senhor fala para nós, abre a porta do teu quarto, entra, ele se isolava para orar. Para quê? Para falar, você ter uma conversa íntima com o Senhor, na oração. Irmãos, eu quero que aqui tenha ciência e prudência daquilo que eu estou falando. Não interprete por outro lado. Não quer dizer que você não tem amigo, que você não vai falar com ninguém, que você não vai se comunicar. Não é isso que está sendo falado aqui, que o Espírito Santo está trazendo para nós. Mas ele está dizendo, cuidado. Cuidado com a sua língua. E não só cuidado com a sua língua para ferir os outros, mas também que tudo aquilo que sai da tua boca vai ser usado contra ou a favor de você. Contra ou a favor de você. Até para uma edificação é se falado em línguas e no secreto. Nós começamos aqui a falar, porque o Senhor é Deus do secreto, é Deus que esconde. É Deus que esconde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que você está fazendo lá escondido? Porque você está falando com Deus, você está debaixo da proteção e da guarda. Ele é teu amigo fiel, poderoso e verdadeiro. Busca a direção do Senhor. Até com quem você vai falar, você tem que buscar direção de Deus. E hoje está um tal da gente assim, então deixa eu opinar sobre, eu sei de tudo, mas isso daqui e tal. Cuidado, você vê que o sábio, ele não fica usando, porque ele sabe que as palavras são preciosas também. Ele não fica falando muito. Uma que também as suas atitudes vão falar. Não adianta você falar muitas coisas e sua atitude ser totalmente errada, totalmente contrária daquilo que você falou. Vão ser medidas também, porque aí as tuas palavras comparadas às tuas atitudes vão dizer quem verdadeiramente é você, porque há uma comparação aqui, um check-in vai ser feito. Olha aqui, entrou, né? Check-in aqui, saiu da boca aqui, o comportamento foi assim, tá verdadeiro, não tá sincero, não tá, mas o Senhor, ele conhece muito antes todas as coisas. Então aqui o que a gente vê é que Jó, ele abriu a boca e começou e deu a entrada. Então o Senhor trouxe hoje um alerta para nós. Mas agora, olha só, quando Jó ele vai começar a falar, olha que coisa linda, irmãos, é tão profundo isso realmente que nós estamos falando e meditando, que quando o Senhor ele vai e começa a falar com Jó, e quando Jó vai responder ao Senhor, olha o que ele diz, vamos pegar lá em Jó 40, versículo 3, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderei eu? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Às vezes você tem que se colocar nessa condição, às vezes muito, eu acho que às vezes tem que falar, você tem que se colocar nessa condição de se olhar, você tem que se autoavaliar, para você não se autoincriminar, se autoavalie primeiro para você não se autoincriminar. Veja, que te responde, eu ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Rabassuri canta. Deus é fiel, irmãos, Deus está falando aqui conosco poderosamente, fala com teu Deus e olha o que você também vai falar com o Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado nas tuas aflições. Jó teve que, talvez ele não tivesse que passar por tudo aquilo ali com os amigos, se ele não tivesse aberto a boca dele e começasse a falar. Muitas situações você vai poder
ser tirado de situações assim que você entrou, se enlaçou, porque você abriu a tua boca. Porque você abriu a boca. Então o Senhor fala para nós, isso daqui é tão importante, é tão assim, é precioso para o Senhor, porque Ele quer escutar a nossa voz. Ele quer escutar a nossa voz, mas não de murmurações contra o Senhor, mas de você pedir fortalecimento a Deus, e é só Ele que pode te fortificar, é só Ele que pode fazer. Muitas palavras elas só vão vir e você vai ter que usar o teu escudo, elas só vão vir para te abater ainda mais. Você vai achar que vai vir um consolo e vai vir talvez um tiro fatal em você, porque você vai guardar aquela palavra forte que foi proferida contra a sua vida, porque você já está fragilizado. Você já está fragilizado, e se você não estiver em Deus e escutar uma palavra, e aquela palavra entrar fortemente, você não estiver protegido, você não estiver coberto com o sangue de Jesus Cristo, aquela palavra vai entrar tão forte no teu coração que ela pode te matar. Ou você pode matar alguém também. É tão maravilhoso isso que o Senhor fala para nós sobre as palavras, e você usar esse seu direito, e às vezes eu creio que é até um dever. Tem coisas até que você deve ficar calado, e você abre a sua boca, eu abro a minha boca. Você deve, o Senhor, os planos que o Senhor tem contigo. Você tem que esperar as coisas concretizarem. Às vezes você sai falando, não sei se já aconteceu com vocês, você fala, pegam os teus projetos, pegam aquilo que você falou, usam das palavras, distorcem contra você. Ocorre isso. Ocorre. Há uma manipulação através das palavras. Há um cerco através das palavras. E aqui nós vemos também que Jó, o que ficou para ele aqui, se ele tivesse falado, ele teria sido condenado, não como um servo fiel do Senhor, mas foi aquele que ele não proferiu palavras de blasfêmias contra o Senhor. Ele não blasfemou, e era isso que o diabo queria, ouvir da boca dele uma blasfêmia. Ele sendo acusado ali o tempo todo pelos amigos, falando, se utilizando pelaquela entrada, e que falasse do Senhor. E depois ele olha, o que eu posso falar do meu Deus? Porque quando nós olhamos, por mais que muitas coisas nós estejamos passando, mas quando nós olhamos quem é o nosso Deus, o que o nosso Deus fala de nós, o que o Senhor prometeu para nós, nós dizemos assim, como falou Jó ali, o que eu posso falar do meu Deus? O que eu posso reclamar? Eu vou falar do quê? Eu vou colocar a mão na minha boca. Mas quando você reconhece quem é o Senhor, e o Senhor se agradou, e diz aqui que ele se indignou contra os amigos de Jó, porque eles não falaram como deveriam do Senhor. E ele aceitou ouvir a intercessão, a boca, ali o que foi pedido, somente da boca do próprio Jó. É tão importante isso, irmãos, é tão importante isso, que o Senhor colocou aqui, vamos lá, em Isaías 53, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. De novo aqui, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. O diabo só está esperando você abrir a boca para te trazer condenação. Cala a tua boca. Deus diz, cala a tua boca hoje. Porque muitas vezes você está abrindo a tua boca e você está levando condenação para a tua casa. Você está levando condenação para a tua vida. Aqui com Jesus e lá na crucificação, vamos pegar lá em Mateus
Mateus 26. Vamos pegar aqui. Hoje o Senhor está falando para mim e está falando para você. Cala a tua boca. Olha o que você anda falando. Olha como você anda externalizando as coisas. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Porque tem horas que está ali, só tão jogado muitas iscas para que você abra a sua boca e entre em condenação. Aqui, vamos pegar lá em Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vamos pegar também aqui em Mateus 27, 14. Jesus não respondeu palavra alguma, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Mas eles tentaram de tudo aqui para que Jesus fosse condenado. Acharam falsas testemunhas, colocaram, inventaram, mas eles queriam ouvir da boca de Jesus. Eles queriam que ele se condenasse. Ele queria que eles falassem, mas o Senhor ficou quieto, cumprindo ali o que disse em Isaías 53. Como ovelha muda foi levada ao matadouro e não abriu a boca. Às vezes você está sendo levado para o matadouro, você está sofrendo, você está passando por uma prova e você está abrindo muito a tua boca. E você começa a falar, você começa a falar com outros, você começa a murmurar, você começa a dizer. Mas o Senhor espera que você diga: eu sei que meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. O Senhor quer que você continue crendo, que você continue profetizando na tua vida, que você continue falando as palavras que Ele trouxe do céu. Que você mesmo sendo apedrejado, que você mesmo sendo escorraçado, mesmo que muitos dizem para você, ou que pensam de você, e fizeram isso com diversos homens de Deus, assim como disseram com Jesus: olha ali, ele deve ter pecado, deve ser Beelzebul. Não é isso que aconteceu? Em tantos casos aqui, tantos homens de Deus. Tá querendo ser mais ali, quer desviar do propósito, ali de construir, de volta ali com Neemias, de reconstruir os muros de Jerusalém. Sanbalates e Tobias, muitos ali começam a falar para que a obra seja paralisada. Mas Deus te diz: continua, eu estou numa grande obra e não posso parar. É isso que o Senhor quer que você veja, o propósito que Deus tem na tua vida. E que você olhe para tudo isso aqui: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Você tem um advogado, você não precisa abrir a tua boca. Você tem um advogado justo e fiel. Por que o Senhor põe um advogado por nós? Por quê? Porque muitas vezes não é você que vai falar, o seu advogado vai dizer por você. Aquele que se responsabiliza por você. Aquele que se responsabiliza com você. Põe-se como criança. Muitas vezes você quer debater, bater boca, falar, se justificar, e você acaba, na verdade, se incriminando. Porque você não deixa na mão do justo juiz. Você não está deixando na mão do seu advogado. Dá a tua causa e descansa. Estão falando de você. Estão falando de você ao contrário, mas você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre, falou a mulher de Jó, os mais íntimos, os mais próximos. Não é possível que tudo isso esteja acontecendo na tua vida. Mas eu vou dizer para vocês, porque como Jesus, ele foi moído
como Jesus, e nós somos cristãos. O que significa um cristão, irmãos? São pequenos cristos. Nós passamos por muitas provas, por muitas dores, por muitas espremeduras. E às vezes o crente vai dizer assim, como disseram aqui de Jó, ou outros vierem apontar, mas isso não é de Deus. Não, isso não é de Deus. Com certeza ele pecou, ele fez alguma coisa muito grave. Mas então olha, o negócio não vai, então vai ver que é ele que acontece ali. Ele não vai porque não consegue passar daquilo, porque realmente ele não fez o que devia, não fez a lição de casa certinho, né? O Senhor não está com ele, alguma coisa ali aconteceu muito forte e está encoberto. Mas não sabe que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem uma grande obra. E às vezes é nessa tribulação, nesse esconderijo, naquilo que Deus está forjando. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te ensinando a amadurecer. Deus está te ensinando, te preparando para coisas maiores. Porque aqui para Jó, o Senhor estava o forjando para que desse na vida dele porção dobrada, que venha na tua vida porção dobrada, na minha vida porção dobrada, e que você possa guardar o teu coração e a tua boca, a tua língua, para que naquele dia nós possamos estar junto com o nosso Deus, e que aqui nessa terra nós possamos ser verdadeiros cristãos, a semelhança do nosso Deus, a semelhança de Jesus Cristo, de como ele foi aqui na terra. Muitas vezes nós vamos escutar muitas injúrias, muitas coisas que nós nem dá para dizer se merecemos ou não merecemos, porque nós fomos falhos e pecadores e pedimos perdão ao Senhor, mas não somos nós que nos justificamos, mas o Senhor. Se você sabe que você é de Deus, que o seu Redentor vive, você sabe que certamente ele se levantará ao seu favor, que o seu advogado fiel, Jesus Cristo, está defendendo a tua causa. Mas cuidado, cala a boca naquilo que você não deve dizer, deixa Deus falar por ti. Fale no seu comportamento aquilo que Deus quer ouvir, fale com Deus, abra a tua boca para falar com o Senhor, para buscar também conselhos do Senhor, para saber a direção que Deus quer te dar e com quem você deve compartilhar as suas coisas. Amém? Deus abençoe, que essa palavra tenha abençoado o teu coração, tenha tocado profundamente ao meu também. E se você quer abençoar mais vidas, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreve aí no canal, em nome de Jesus.